Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do nosso BMC New Deal, o programa da BMC News focado nos investimentos alternativos, mercados alternativos, aqui na tela da BMC, que vocês sabem, a gente não fala muito sobre mercado acionário, nem mercado cripto, porque ele já tem outros programas na casa. O mercado cripto, inclusive, tem o CryptoCast, que é comigo, você pode acompanhar toda terça-feira aqui na BMC. Mas hoje, pessoal, a gente vai falar sobre estatística, inadimplência, bets, essa coisa toda. Tem muita coisa importante pra gente falar sobre o quanto que as pessoas que são viciadas em aposta acabam afetando a sua vida financeira, score e tudo mais. E eu tenho a honra de receber o Carlos Helvas, que é cofundador da DataRisk. Carlos, seja muito bem-vindo ao nosso New Deal. Obrigado, é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite, espero contribuir com todos. Me conta primeiro, pra galera de casa saber quem é você e tudo mais, me conta um pouco sobre a DataRisk, o que vocês fazem, o mercado que vocês atuam e tudo mais. Boa, perfeito. Eu sou um dos fundadores, da DataRisk. A DataRisk existe desde 2018, nós criamos ali, somos 3 fundadores, criamos a DataRisk com um propósito muito claro, que é democratizar ciência de dados no Brasil, né? A gente atua muito no segmento financeiro, então a gente atua muito com a criação de modelos preditivos, política de crédito, muito focada ali em crédito, então todo o ciclo de crédito, desde a aprovação, definição de limite, cobrança, fraude. Então a gente atua em todo o ciclo de crédito ali, e ao longo do tempo também a gente foi expandindo para outras áreas, né? Então, mas assim, sempre com essa visão de modelagem preditiva, de análise de dados, sempre com essa parte de inteligência artificial que também está surgindo agora, que vem revolucionando o mercado, então a gente está muito nesse contexto. E eu queria então saber hoje, com base nesses dados, quem que é o brasileiro? Essa persona brasileira, a gente consegue traçar quem é esse cara? Onde ele gasta o dinheiro dele, onde é que está a cabeça dele em relação a crédito, endividar, não endividar e tudo mais? Sim, o endividamento do brasileiro ele vem se mantendo constante, assim, com leve crescimento, mesmo com os bancos sendo muito mais rigorosos, né? Então, hoje você vê que todo o sistema ali, todos os bancos, fintechs, eles estão segurando mais a questão de crédito, né? E mesmo assim a inadimplência não vem caindo, né? E aí no nosso aprendizado ali, a gente vem aprendendo o porquê disso. Acho que tem várias coisas ali. E uma das coisas que a gente vem vendo no mercado que tem contribuindo com esse aumento da inadimplência, né, com essa inadimplência elevada do consumidor brasileiro, é a questão das bets, né? Que a gente vai fazer um bloco inteiro sobre isso, para falar sobre, até porque bet está em todo lado, obviamente. Não é nem que a gente seja contra a bet, mas só que as pessoas precisam entender sobre os riscos, né? Os riscos e como usar o dinheiro delas, né? A educação financeira é sobre como usar o dinheiro. Mas eu queria antes falar sobre um outro assunto, sobre endividamento. Porque uma vez um grande amigo meu que era diretor no Serasa, se não me engano, tinha me dado uma entrevista falando que o brasileiro ele não sabe quando se endividar. Que ele vai comprar um iPhone. Aí ele se endivida, poxa, ele tinha que pagar, sei lá, 60 mil reais no iPhone a longo prazo. E não se endividava para, por exemplo, comprar um apartamento. Na base de dados, na lógica de estatística desse cara, dessa inadimplência, é meio que isso? A pessoa se endivida sem saber onde endividar direito? Sim, o brasileiro, em geral, ele tem um problema muito grande com matemática financeira, né, com conhecimento de matemática financeira. Então, eu trabalhei a vida toda em banco, né, em banco, fintechs, e agora na DataRisk estou muito envolvido nesse mercado ainda. A gente vê, assim, as pessoas não sabendo ali no final do dia fazer conta, né, assim, falta essa matemática financeira. A pessoa ali, muitas vezes, ela só se preocupa com o valor da parcela. Né, ela faz a conta ali com o valor da parcela, ela nem sabe ali o que é juros, com quanto que ela está pagando a mais, ela tem bastante dificuldade nisso. E esse também é um dos motivos do juros ser tão elevado no Brasil. Assim, eu já, nesse mercado, já vi vários testes de elasticidade e as pessoas são pouco elásticas aos juros, né? Então não importa muito o valor dos juros, a pessoa que ela quer comprar o iPhone, ela vai comprar e não vai se dar conta ali que ela pode ter uma melhor condição em outro lugar, que ela pode fazer um outro tipo de financiamento. Então, é uma característica do mercado essa falta de conhecimento, né? Acho que é algo que a gente precisa evoluir como Brasil, né? No ensino base ali de matemática financeira, para evitar um pouco isso, né? Exato. E aí, nessa matemática financeira hoje, inclusive, foi uma discussão, até mesmo que foi parar no campo político. Falaram que escola pública não devia ter educação financeira e tudo mais.
Eu queria saber, na sua opinião, se isso é uma questão cultural do brasileiro. A gente tem uma cultura do endividamento. Por exemplo, no Brasil você tem, diferente dos outros países, tudo parcela. Se, por exemplo, nos Estados Unidos você tem mais de 70% da população investe na bolsa de valores a longo prazo. Então ela entende, por exemplo, a compra de ações e tudo mais e deixar o negócio render. Tudo bem, veio o day trade lá e tudo mais, deu uma mexida nisso. Mas a longo prazo, essa lógica. Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil você tem pouquíssimos investidores em relação ao tamanho do Brasil. Você tem 200 milhões de habitantes. Então, é uma questão da cultura? Há uma cultura do endividamento do povo brasileiro? É isso. Acho que o brasileiro está muito acostumado, né? Acho que com parcelamentos sem juros, né? Então... Isso faz, assim, passar no cartão de crédito. Então, assim, o brasileiro tem muito essa cultura do cartão de crédito, né? E muito essa cultura do parcelamento. E isso, assim, se não bem usado, se você não tem ali o conhecimento ali, ou você não tem o cuidado, te leva a se enforcar, né? E aí vai criando aquela bola de neve, né? Você cria uma dívida e aí vai indo. Então, é muito cultural mesmo essa questão. E a gente precisa, acho que, trabalhar na base para tentar resolver isso, né? Agora, eu queria saber, como é que funciona o score? Porque toda vez lá eu abro lá meu e-mail, tá lá... uma marca X, que eu não posso falar o nome. Talvez, acho que eu já falei o nome, inclusive, nesse bloco. Enfim, falando assim, olha, seu score mudou, tal, parabéns, melhorou, sei lá quantos %. Como é que é calculado o score de uma pessoa? Boa. Esses birôs, né, que criam esses scores mais, que a gente chama de prateleira, de mercado, eles acabam tendo muita informação de inadimplência que os próprios bancos, instituições financeiras, varejo, retorna ali para eles, né? As informações de inadimplência. Então, com base nisso e nas próprias informações que eles têm, tanto cadastro das pessoas, quanto informação de pagamento, cadastro positivo, até quais empresas estão consultando o seu CPF. Então, eles têm uma noção ali de se você está pedindo crédito ou não. Eles juntam todas essas informações para tentar prever qual que é a probabilidade de você honrar uma dívida nos próximos meses. Então, a lógica do score é essa, né? Com base nas suas informações históricas ali de qualidade de crédito, informações socioeconômicas, qual que é a probabilidade de você vir a pagar ali um empréstimo, tá? Então, o score, a definição dele é essa, né? Mas por que sobe, tipo, 40 pontos, 30 pontos? O que determina isso? Tipo, por que 30, 40? Por que é de 0 a 1000? No fundo, né, o algoritmo, os scores, né? Pode falar igual nerd aqui comigo, vamos ver, seja nerd, vambora. Vamos falar de matemática. Ele retorna um número entre 0 e 1, né, que seria a gente pode interpretar, dependendo do algoritmo que eles usam, como se fosse a probabilidade de inadimplência, né? E aí, para facilitar o uso das empresas, os scores, eles são transformados em 0 a 1000. Então, é só uma questão de escala, né? Então, a gente pega esse score, que é um número entre 0 a 1, e geralmente, quanto menor, melhor, né? Quando está entre 0 a 1, e a gente transforma ele para de 0 a 1000, e quanto maior, melhor. Então, se você tem um score mais perto de 1000, melhor você é. Entendi. Então, deixa eu entender. Se eu... De 0 a 1, a gente está falando de 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, certo. E aí, desse 0.1, 0.2 e tal, enquanto eu estivesse no 0.1, estava bem. Isso. Significa quanto menor, melhor. Isso. Só que o menor, melhor não é atrativo o suficiente para o mercado. Não é muito bom o varejo. Seu score diminuiu, você fala, mas eu tô virando uma pessoa pior. E é mais fácil, assim, vamos criar uma política de crédito. Eu vou aprovar quem tem o score do fornecedor X maior que 800. É mais fácil do que eu falar, não, vou aprovar quem tem o score menor do que 0.02. 0. Porque ele vai em outras casas também, ele tem várias casas decimais, né? Então, foi uma facilidade ali, uma convenção de mercado de considerar entre... E aí, então, ele inverte, e aí, por exemplo, agora é de 0 a 1000, só que na minha probabilidade de não pagar uma dívida. É isso. Por exemplo. É isso. Então, aí por isso que então, quando você adere lá ao Open Finance e tudo mais, o score ele tende a alterar porque ele tem acesso a mais dados. Ele tem acesso a mais dados. Se você é um bom pagador ou não. Isso. Basicamente. Se você, por exemplo, se você tem um cadastro positivo bom, ou seja, você costuma pagar suas dívidas, pagar assim, suas contas sem atraso, o seu score vai subir, né? Você dando acesso a essa informação, o seu score vai subir. Cadastro positivo é aquele programa do governo, não é? Isso. De endividamento ou não? Tomei um susto esses dias, no meio do nada veio lá no meu e-mail. Você foi inscrito no cadastro positivo? Eu falei, ué, o que? Por que é isso, né? O cadastro positivo, o score de crédito, ele sempre foi muito negativo, né? As pessoas falavam, mas tem muita informação negativa. Então, se eu não paguei, se eu fiquei com uma dívida 2 anos atrás, aquilo lá fica marcado e seu score vai ser baixo ali por pelo menos 5 anos, né? Sempre foi
essa visão, né? Então sempre foi uma visão mais negativa. Vou olhar o que a pessoa já fez de ruim, né? Vamos chamar assim. Sim. E aí o score, os dados positivos, né, do cadastro positivo veio para tentar trazer as informações positivas, né? Então, dar acesso para esses birôs terem acesso a quanto que eu tô pagando de água, de luz, eu tô pagando em dia, para justamente dar essa informação positiva e melhorar os scores, né? O ponto é que o cadastro positivo ele começou sendo não obrigatório, né? Então, por exemplo, se você quisesse que os birôs tivessem acesso ao cadastro positivo, você tinha que ir lá e fazer o seu cadastro, né? Você tinha que autorizar. Mas é uma coisa boa o cadastro positivo, então. É uma coisa boa, é uma coisa que traz mais informação para o mercado, então sempre mais informação melhor. Um susto, eu falei, será que eu me endividei? Alguém tirou uma moto no meu nome? Não sei. Quanto mais informação, sempre melhor para o mercado. Agora, por exemplo, aqueles recursos de bloqueio de score, porque tem lá o recurso de bloqueio de score e tal, dos birôs, que você assina o premium, isso serve para alguma coisa para evitar, por exemplo, golpes, evitar essas coisas, porque as empresas veem que seu CPF tá bloqueado para ela checar? Assim, as empresas, quando você bloqueia, elas não conseguem acessar, né? Então, por exemplo, eu sou uma fintech, alguém fez um cadastro com o seu CPF lá, por exemplo. Na hora que eu for consultar um desses birôs, o birô vai voltar, não pode consultar, tá bloqueado. Então significa que você pode fazer essa conta aí, porque no meu CPF não tá autorizado. Isso. O que muitas vezes acontece, a pessoa bloqueia e esquece que tá bloqueado e aí começa a ser... Aí ela mesma começa a tomar susto. Exatamente. Por que eu tô sendo negado aqui, sabe? Então, isso acontece. Então tem o lado bom, mas tem o... Então o cara vai renovar a conta do celular, aí chega lá, o CPF tá bloqueado e fala, mas o que aconteceu? Exatamente. Como se eu fosse uma pessoa, meu CPF está cancelado. E a gente vai falar sobre muita coisa, hoje vamos falar sobre bets, vamos falar sobre esse perfil de inadimplência, esse score e tudo mais. Mas antes a gente vai para rápido intervalo, na volta tem muito mais BMC New Deal aqui na tela da BMC. Já voltamos. Bem-vindos de volta ao nosso BMC New Deal dessa semana. Hoje o papo muito bacana com o Carlos lá da DataRisk. A gente está falando sobre ciência de dados, sobre score, sobre crédito e tem a questão da inadimplência e bets. Por quê? Porque hoje todo lado tem bet, né? E não Bet Faria, Bet Dantas, não tô sendo nada contra vocês. Bets de apostas, né? Enfim, apostas esportivas, tá em todo lado, todo time de futebol, todo time de basquete, todo mundo tem. Enfim, é inegável. Nessa persona que a gente está falando desse brasileiro, o quanto que a Bet hoje entrou de uma maneira desproporcional na vida financeira desse cara e tem complicado muito a situação para ele? Boa. A gente vem acompanhando esse aumento expressivo, muito grande do número de apostadores, né? Principalmente ali no final de 23, 24, assim, acho que o número de apostadores aumentou muito. Hoje é estimado que tem cerca de 30 milhões de apostadores no Brasil. Olha isso. Perto da bolsa, quanto é, cara? É mais que a bolsa. É um número muito elevado. Pelo amor de Deus. E hoje, um mês do faturamento das bets é equivalente ao ano inteiro da Loteria Federal do Brasil. Então, aumentou, assim, muito. E os nossos próprios clientes, né, do mercado financeiro, começaram a perguntar pra gente: vocês não tem nada relacionado a bets, que alguma coisa que a gente consiga identificar, né? Porque, como a gente estava falando de score agora, os scores de mercado, eles ainda não têm essa informação, né? Eles ainda não têm informação de quem está apostando, de quem não está. E tá começando, e os nossos clientes, né? Tá começando a impactar aqui, tá começando a impactar a inadimplência, as pessoas estão deixando de pagar as suas dívidas para apostar, né? E aí, com base nisso, a gente criou um score junto com um parceiro, né? Um parceiro que tem os dados ali de frequência, histórico de apostas, e a gente lançou no mercado esse score, que ele é um score que calcula a probabilidade de um CPF vir a fazer apostas nos próximos 3 meses. E aí, quando eu falo aqui de apostas, não é só a aposta esportiva, vou apostar na Copa do Mundo de Clubes, vou apostar também o jogo online, né? Aqueles cassinos online, aquele tipo... Que é pior ainda, é pior ainda, assim, a perda ali pra pessoa é muito maior, né? Porque o controle tá tudo ali com a casa de aposta. Né? O Tigrinho, né? Inclusive teve a CPI do Tigrinho, não deu em nada no fim das contas. Deu belos memes, como o da Virgínia ensinando a senadora, deputada, enfim, a Soraya Tronic a jogar o Tigre lá, enfim, belos memes. Agora, esse cara, essa pessoa, você acha que isso é um reflexo ainda daquela educação financeira que a gente estava falando, dele não
ele não sabe quanto se endividar, aí ele não sabe o que é investimento, e não sabe o que é o dinheiro de apoio. Porque aquela coisa, ele apostar por si só não é errado. O errado é não pagar a conta de água de luz. É impactar a vida financeira dele por causa disso. Deus. Exatamente. Eu acho que a aposta traz para o brasileiro ali no final do dia aquela sensação de dinheiro fácil. Né? Aquela sensação, eu consigo ganhar isso, eu consigo acertar quem vai ganhar esse jogo e vou ganhar dinheiro. Então acho que traz essa sensação de recompensa fácil. De recompensa fácil, e aí isso acaba virando um vício, né? Isso acaba virando um vício, a pessoa lá entra com dinheiro, ela às vezes ganha, depois ela coloca mais, aí ela perde, aí ela quer recuperar, ela vai colocando mais dinheiro, e aí quando vai ver, ela já tá totalmente... A bola de neve rolou. E aí, por exemplo, nesse caso aí, já tem algum dado de quanto que impactou essa vida? Esse cara, por exemplo, a partir do momento que ele entra nas apostas, quanto tempo demora para ele já lascar a vida inteira dele? A gente tem alguns estudos que a gente está fazendo com alguns clientes com esse nosso score. A gente, por exemplo, tem quem tem uma alta probabilidade de fazer apostas nos próximos 3 meses, apresenta até inadimplência o dobro de quem tem uma baixa probabilidade de fazer apostas. Então como é que é isso? Peraí. O cara que aposta, ele em até 3 meses... que é o nosso score ali, né? É o do retratinho ali. É o apostador, né? Vamos chamar assim, o apostador frequente. Quando a gente olha a inadimplência dele versus a inadimplência de quem não aposta, é o dobro. Tá. Então, assim, é uma informação que diferencia bem ali a questão de inadimplência, né? A gente até fez um estudo agora com um cliente nosso que é da área de educação. Eles financiam o pagamento de mensalidade escolar, escola infantil, né? Fundamental, infantil ali. E assim, é surpreendente. Assim, surpreendeu a gente quando a gente viu os resultados. Assim, os autoapostadores, os apostadores frequentes, com uma inadimplência o dobro ali no pagamento da escola do filho. Não tá pagando a escola do filho? Exatamente. Então, assim, foi algo que surpreendeu muito a gente quando a gente viu esses números, né? E tinha que estar no regulamento das bets agora, não? Pelo menos a aposta responsável, bloquear todo mundo de, se você perder até, R$300, cada cidadão brasileiro, porque não é possível. A gente manter uma lógica dessa vai quebrar o país. Exatamente. E a taxa também é muito baixa para as bets, né? Não está incluída no imposto do pecado. Nessa situação ainda das bets, você acha que tem um descompasso justamente por conta do lobby das bets que existe hoje, justamente para... Elas poderiam estar reforçando a educação financeira. Ele não vai deixar de ganhar dinheiro por causa disso. Sim. Acho que acho que o Brasil como um todo, né, precisa fazer um trabalho de legislar, assim, acho que tem uma questão de legislação em relação à propaganda. O mundo inteiro, não? O mundo inteiro, mas acho que o Brasil, as bets foram legalizadas aqui no Brasil em 2018, né, e desde então a gente viu um aumento muito expressivo, e principalmente nessa questão de propaganda, né, hoje você não pode fazer várias propagandas na TV, mas de bet está liberado. Então acho que tem essa questão de legislar, acho que as próprias bets elas têm que se preocupar com a saúde financeira ali do cliente delas, né? Acho que elas têm que entender que elas não precisam esganar ali, vamos chamar assim, né, o cliente para poder lucrar mais. Acho que o que vai importar para elas no final do dia é ter um lucro constante ao longo do tempo, e para isso ela precisa manter o cliente saudável. Então acho que a gente precisa avançar nesses pontos para diminuir esse efeito negativo das bets no mercado financeiro. Entendi. E aí, porque, por exemplo, hoje você pega lá o Mundial de Clubes, ou NBA mesmo, ou enfim tal, todo mundo tá com coisa de bet. Só propaganda. Bet para todo lado, né? Agora, ainda falando sobre esse cenário... Isso é bom ou ruim para os bancos também, no fim das contas? Porque também você tem uma dívida maior, em teoria, você ganha mais juros em cima do cara, não? Mais ou menos, né? Porque assim, em teoria você ganha mais, se a pessoa tem uma dívida maior, mas se ela pagar de fato algum dia, né? Eu sempre falo que o melhor cliente para o banco é aquele que atrasa constantemente, mas sempre paga.
Aquele que sempre esquece de pagar por 5, 10 dias ali é o melhor cliente pro banco. Claro, ele vai ganhar 10%, 15% em cima do cara. E a pessoa vai pagar. Mas a grande preocupação é que as pessoas estão deixando de pagar mesmo. Então, depois de anos, ali meses, ela vai renegociar e pagar uma parcela muito menor da dívida, né? Então, isso é prejuízo na certa para os bancos. Essa renegociação, inclusive, foi bom você ter tocado. Porque eu já vi gente falando assim, deixa a dívida lá, e aí depois a gente renegocia esse negócio. Isso é bom ou é ruim? Porque afeta score também, não afeta? Afeta, né? Eu já participei de várias discussões sobre o quanto que os bancos, eles fazendo isso, né? Fazendo esse mecanismo de reduzir bem a dívida depois de alguns anos para poder receber alguma coisa, eles não criam um próprio ciclo vicioso ali pro cliente ali final fazer isso de propósito, né? É uma discussão que existe no mercado, mas até hoje nunca vi nenhum estudo, nenhum indicativo assim que chegue à conclusão que isso causa um endividamento futuro ou não. Então, acho que Mas isso não deixa o nome sujo do cara lá? Deixa, assim, ele vai ficar bloqueado, assim, o score dele, como a gente estava falando, vai ficar ruim ali por pelo menos 5 anos. Pelo menos 5 anos. Que é o prazo de validade ali da renegociação? Da dívida, né? Depois de 5 anos, a dívida pro birô, né? Ela caduca, né? Então, ela deixa de existir nas informações, ou não que deixa de existir nas informações, né? O birô passa a não usar essa informação dessa dívida depois de 5 anos. Ele escolhe não usar. Então, se eu tiver uma dívida... Agora estamos aprendendo aqui. Alô, você de casa! Brincadeira, gente. Paguem as dívidas de vocês sem educação financeira. Mas, se o cliente X, o Zezinho, se endividou lá para comprar um iPhone, vamos supor. E aí, o iPhone era R$6.000, ele gastou, ele parcelou, não conseguiu pagar, o negócio se tornou uma dívida de R$60.000. Certo? Perfeito. Que é uma coisa que rolava no Brasil, não sei se rola até hoje, porque teve umas regras aí que para limitar o lucro dos bancos. Mas até pouco tempo atrás isso era possível. Esses R$60.000 daqui 2 anos vai virar uma renegociação? Vai virar o banco vai tentar fazer um acordo ali de, sei lá, oferecer por R$1.000 para ele pagar a dívida. Fala, amigão, entendi, você não vai pagar, já saquei, devo, não nego, mas você também não paga nem quando puder. Isso. Então tá bom, paga agora então R$1.000, certo? O cara paga. Em teoria, limpa o nome dele. Isso. Aí essa informação chega nos birôs e os birôs passam a contar que ele não tem mais dívidas em aberto, né? Então isso já de fato, de cara, já vai melhorar o score dele. Mas ainda fica ali pendente que ele teve que fazer essa renegociação ou não? Isso. Fica a informação da renegociação e o banco vai atualizando essa condição. Score. Mas o score também do cara foi diminuindo nesses 2 anos, né? Porque ele não pagou a dívida. Exato, o score dele já vai estar baixo, né? Ele vai começar a melhorar o score por causa disso. Agora eu queria entender um negócio. Vamos falar nerd aqui também, de novo. Matemática. O quanto que dá para prever que alguém vai falir? Tipo, como é que você prevê isso? Tudo bem, a gente falou de aposta, mas o quanto como é que funciona esse cálculo para conseguir prever que uma pessoa não vai... quanto ela ganha versus quanto ela gasta? A gente usa algumas informações para isso, né? Então, por exemplo, vou dar exemplos aqui de um case nosso que a gente fez para uma instituição financeira, para um modelo de cartão de crédito. Então, que a gente está prevendo a inadimplência no cartão de crédito. A gente usa as próprias informações do cartão de crédito, onde que ela consome, por exemplo. Então, às vezes, ela tem uma renda alta, mas ela tem um custo de vida muito alto. Então, a gente usa todas essas informações de histórico, onde ela... que tipo de produto, onde ela passa esse cartão, se é produtos de luxo, se não é. A gente usa todas essas informações, a gente usa se está tendo algum aumento que não era repentino, né? Então, era constante o gasto, passou a aumentar... A gente usa essa variância ali dos gastos como variável. Então, a gente acaba usando todas essas informações para de fato, prever ali a inadimplência. Por exemplo, recentemente a gente fez um case para uma indústria que ela atende... o cliente final dela ali é padaria. Ela vende o produto para padaria e faz isso com crédito, né? A gente começou a ver que um indicador muito grande de inadimplência futura ali da padaria era quando a padaria passava a comprar um produto mais barato dessa indústria. Então, ela estava acostumada a comprar um produto mais caro, produto mais com um preço maior, e passou a mudar.
e começa a comprar um produto mais barato. Então, isso significa o quê? Que o perfil das pessoas que estão indo na padaria está mudando, né? E isso é um indicativo que talvez o faturamento daquela padaria está caindo. E aí, logo depois, a gente vem na inadimplência. Então, a gente vai trabalhando muito essa questão de dados mesmo, de análise de dados para identificar. E aí, a inteligência artificial ajuda muito a gente nisso hoje, né? A gente vai falar sobre inteligência artificial no próximo bloco. Vamos para um rápido intervalo. Na volta tem muito mais BMC New Deal aqui na tela do BMC. Já voltamos. Bem-vindos de volta ao nosso BMC New Deal aqui na tela da BMC News, nosso podcast focado em mercados alternativos. Eu tô aqui com o Carlos da DataRisk, a gente tá falando sobre muita coisa, falamos sobre inadimplência, falamos sobre bets, vamos falar sobre inteligência artificial. Eu ouvi inclusive uma sigla no break, LLM. O que é isso? É lindo, Lara, monstro? Quase não? isso. Não? É Large Language Model. Large Language Model. São modelos de linguagem grandes, né? Uhum. Que são os modelos por trás do ChatGPT, do Gemini, do Google, né? Dessas novas tecnologias que estão surgindo, que estão revolucionando ali várias coisas, várias atividades do nosso dia a dia, vem por conta desses modelos de LLM, né? Uhum. De inteligência artificial generativa, tá tudo dentro desse contexto. E onde isso entra na praia de vocês? A gente tem algumas vertentes, né? Então, por exemplo, a questão de agentes, né? Agentes de inteligência artificial, que são ferramentas ali programadas para resolver um problema. Uhum. Então, recentemente, por exemplo, a gente fez um chatbot. Chatbot já existe há muito tempo, né? Mas qual que é a questão desse chatbot? Ele é muito mais inteligente hoje em dia com essas ferramentas, né? Então, ele consegue ter uma conversação ali que a pessoa é capaz de nem distinguir ali da diferença de um humano. Uhum. Então, a gente fez para um cliente do ramo financeiro um chatbot para fazer a cobrança. Então, é um chatbot que ele tem as informações da dívida ali e ele tem até onde ele consegue fazer o acordo. Uhum. Então, ele vai negociando, né? Então, ele entra em contato com a pessoa para fazer a cobrança, a pessoa responde, ele vai, você está devendo isso, como você consegue pagar, tem uma oferta de acordo para isso. E aí a pessoa vai respondendo, não, eu preciso de mais prazo, ou essa parcela não cabe no meu bolso. Uhum. E aí, então ele consegue ir fazendo novos cenários ali, vai negociando mesmo com o cliente para ele fechar a dívida, né? O chat já faz isso. O chat já faz isso. Caraca. E hoje em dia, assim, a gente que está nesse mundo, claro que é complexo fazer isso, só que não é tão complexo hoje em dia com as ferramentas que existem, com as APIs diversas de LLMs que existem. O mais complicado é você integrar tudo isso, né? Porque pensa que o chatbot está fazendo ali o acordo, depois esse acordo precisa subir para um contrato, precisa subir para emitir o boleto. Então você precisa integrar toda essa solução dentro dos diferentes serviços ali do cliente, né? Então, isso que é o mais difícil hoje em dia. Hoje em dia não é o mais difícil construir o chatbot, construir ali a conversação. Hoje o mais difícil é você construir essa estrutura para atender isso, né? E hoje é algo que a gente faz muito na DataRisk, né? Então, deixa eu entender essa primeira parte aí das usabilidades da inteligência artificial. Você usa o ChatGPT. É o ChatGPT? Um deles. Um deles. Um sistema de inteligência artificial para ele analisar o risco daquele cara não pagar a dívida e já oferecer um acordo para ele. O ChatGPT, ele recebe as informações. Então, por trás tem modelos preditivos ali que vai prever qual que é a probabilidade dele pagar sem acordo, qual que é o risco de inadimplência de um possível acordo. Tem os modelos que servem esse ChatGPT. Então, o ChatGPT recebe todas essas informações e ele vai conversando e ele tem ali os limites até onde ele pode chegar num acordo, né? Qual que seria o valor mínimo do acordo, o valor máximo de parcela. Então, ele vai negociando ali com a pessoa para conseguir fazer esse acordo, né? Então, aí, e dá certo isso? Funciona muito bem. Assim, e vem melhorado, né? Toda nova avanço, toda nova atualização dessas ferramentas, a gente vê que a performance vai melhorando, né? Então, assim, é surpreendente o que essas ferramentas já estão fazendo hoje no mercado. Mas isso, por exemplo, ele não entra em contato com o cara direto? Ele entra em contato, né? Já direto? Já entra em contato direto, ele já tem a lista ali de quem ele tem que cobrar. Uhum. Ele entra em contato, se a pessoa responder, ele começa a negociação. E se a pessoa não responder? Aí ele vai tentando de tempos em tempos. Até... Vai sendo em vez do chat GPT, ele vai sendo chato. O chato GPT. Ele vai virando chato GPT.
batendo na porta da pessoa e enchendo o saco lá dele. É o seu barriga, né? Basicamente. E aí, nessa lógica ainda, existe alguma barreira, por exemplo, tecnológica hoje? Porque, por exemplo, a gente está falando de um negócio que é avançado. Então o ChatGPT ele vai entrar em contato com o cara como? Pelo WhatsApp, por exemplo? Aí assim, depende do cliente. Às vezes o cliente tem um canal próprio, ou é WhatsApp. Acho que tem diferentes formatos, aí depende muito do cliente. Entendi. E aí, mas essa taxa de resposta do povo tem sido alta? Para cobrança nunca é, né? Perfeito. Isso que eu ia falar, ninguém para cobrança nunca é. E assim, e a gente, como a gente tá nesse mercado, a gente tem que ser criativo até com questão de dados, né? De encontrar o melhor telefone para falar com aquela pessoa, o melhor horário para falar com a pessoa. Então, tudo isso entra na conta, assim. A gente usa essa inteligência Se eu estiver no trânsito de São Paulo, me liga uma voz robótica falando: oi, Rafael, vamos pagar sua dívida. Eu falava: amigão, esquece. Pelo amor de Deus. Isso. Eu vou mandar o chat para outro lugar. Isso. Poxa, pelo amor de Deus. Agora, nessa linguagem, por exemplo, que a gente sabe que telemarketing, por exemplo, o que mais irrita é o jeito do negócio. Você te liga e aí já começa a falar, já é uma linguagem um pouco muito fria, às vezes muito agressiva. Tipo, não humano, né? Não humano, é um negócio meio... O quanto que o ChatGPT consegue estar mais humanizado para falar com essa pessoa? As empresas estão investindo muito nisso, né? E você vê cada nova interação, cada nova atualização, cada novo modelo que é lançado, o quanto que está sendo melhor, né? Então hoje, assim, ainda você consegue identificar, mas se você comparar isso com 2 anos atrás, a diferença é absurda, né? Então a velocidade de ganhos em relação a isso está sendo muito grande. Então eu acredito que nos próximos anos vai ser muito difícil distinguir. Mas hoje ele ainda dá para sacar quando é ChatGPT te chamando para conversar sobre uma... Hoje dá, assim, hoje você ainda consegue. Tá ficando mais difícil, mas você ainda consegue. Agora, quais outras vertentes que vocês usam a inteligência artificial no campo de vocês? A gente usa até mesmo internamente, né? Então hoje a gente usa muito... tanto nos times de ciência de dados, engenharia de software, no próprio trabalho para ganhar eficiência. É fantástico, assim, hoje você consegue pedir para ele: eu quero um código que faça isso, ele faz um código, assim, muito bom. Às vezes não funciona, mas, assim, te ajuda muito a ganhar eficiência, a ganhar velocidade, você consegue já sair do zero ali muito rápido. Então, também é algo que está sendo muito usado para isso. Inclusive... o número de vagas ali de engenharia de software pela primeira vez está começando a reduzir por conta disso, que as empresas estão ganhando eficiência com isso. E a gente está tendo muitas propostas e projetos que a gente está usando o ChatGPT para automatizar o trabalho mais braçal, né? O trabalho mais operacional ali no final do dia, a gente está usando muito para isso. Então, recentemente a gente fez, por exemplo, um projeto para uma companhia aérea, para o ChatGPT ali indicar para o serviço de manutenção o que ele precisa olhar nos aviões, assim, para automatizar esse processo e ganhar eficiência. A gente fez também um que ele responde automaticamente formulários de segurança, que tinha uma área envolvida ali de SI, de segurança da informação, que eram vários analistas ali que no final do dia que tinham que ficar respondendo esses formulários. Então eles tinham que ficar vendo qual que é a política de segurança da empresa para responder no formulário. A gente automatizou esse processo com o ChatGPT e funciona muito bem para isso, né? Então, assim, a gente está tendo muita demanda para automatizar esses serviços repetitivos, né? Ganhar escala. Agora, por exemplo, a gente está vendo, você falou de coisas aéreas, a gente está vendo agora na Bolsa de Valores uma queda absurda das empresas aéreas. Azul, Gol, a Gol melhorou um pouco agora, mas a Azul, por exemplo, caiu 80 e tantos %. E um dos argumentos sobre como a empresa aérea é um negócio meio complicado de se investir é justamente o fato de que o trabalho... Pode dizer, o custo é muito alto. Sim. Então, custo de gasolina, custo de trabalho braçal, custo de um monte de coisa, e as passagens são muito altas e tudo mais. Você acha que com essa chegada da inteligência artificial, isso pode ajudar as empresas a simplesmente não falirem? Assim, acho que essa inteligência artificial no curto prazo já, né? Agora já está substituindo muito o trabalho braçal, né? O trabalho operacional. E isso só tende a aumentar, né? Então, e com isso você consegue reduzir custo, né? É claro que no primeiro momento você tem que garantir várias coisas, e a gente trabalha na DataRisk muito para você
não só colocar as coisas no ar, porque hoje em dia eu falo que qualquer um coloca as coisas no ar. O difícil é você garantir que ela vai ser sustentável ao longo do tempo, vai ter performance. Que não vai dar BO. Que não vai dar BO. E a gente tem toda uma infraestrutura para isso. Então, é muito isso que a gente está vendo no mercado, esses ganhos de eficiência, esses ganhos essa redução de custos operacionais com a automação ali do trabalho manual, né? E isso acho que cada vez vai ser uma constante em todos os mercados e a aviação é um deles. Justo. E aí, você estava me contando, então tem isso, tem, por exemplo, segurança do trabalho, que vocês fizeram um modelo. Tem mais algum case que chama a atenção dessa galera do mercado aí? Inteligência artificial ou não? Tem alguns, né? Teve um que foi bem interessante, que era uma empresa que ela recebe ali várias reclamações e ela tinha uma área de não sei quantas pessoas ali para analisar. A pessoa tinha que ler cada reclamação, tinha que entender se era uma reclamação válida, se não era, se é uma reclamação válida de qual área, para onde eu encaminho essa reclamação. Então ele tinha uma equipe toda para fazer isso. E com inteligência artificial a gente conseguiu automatizar. Então a reclamação chega, a gente já entende a reclamação. Primeira coisa que a gente classifica se é uma reclamação válida ou não. Se é uma reclamação válida, para qual área ela tem que ser encaminhada. Então a gente automatizou todo esse processo. E aí, mas o que esse é o meu grande ponto, assim. O que caracteriza uma reclamação, por exemplo, ser válida ou não? Tipo... eu vou dar um exemplo esdrúxulo aqui. Pensa que é uma reclamação contra a Apple. Meu iPhone quebrou. Aí a pessoa escreve na reclamação, eu deixei meu telefone cair no chão e ele quebrou. É uma reclamação que chama atenção. Assim, não é uma reclamação contra a empresa, na verdade é um mau uso da pessoa. Então não é uma reclamação válida, vamos dizer assim. Então assim, não tem nada que a Apple vai fazer, assim, tudo bem. O chat consegue já sacar isso. Consegue entender isso e já direcionar, essa é uma reclamação que assim, é mau uso da pessoa. E aí não precisa... Não precisa dar segmento aqui internamente. Eu não preciso usar mais braços pra ficarem olhando aquilo ali. Exatamente. Que loucura. Bom, vamos para rápido intervalo. Na volta tem muito mais BMC New Day aqui na tela da BMC. Já voltamos. Bem-vindos de volta ao nosso BMC New Deal dessa semana, um papo bacana com o Carlos da Data Risk. Carlos, a gente falou de muita coisa já hoje. Falamos sobre bets, falamos sobre inadimplência, falamos sobre estatística e tudo mais, sobre inteligência artificial. E aí eu queria entender, por exemplo, você estava falando sobre como na economia dia a dia, empresas aéreas e tudo mais, vocês utilizaram modelos de dados para conseguirem ajudar. Varejo não tem questão disso também? Questão de dados e tudo mais? Tem, a gente também tem vários cases no varejo. Previsão de demanda é algo que a gente faz bastante. Por exemplo, quando faz frio assim, igual hoje aqui em São Paulo, dava para você acertar que as pessoas iam comprar mais casaco semana passada ou não? Sim, a gente tem um case, por exemplo, que a gente usa informações de clima. Para prever. Então é algo assim que a gente faz bastante. Então, por exemplo, tem um case nosso que é uma indústria que ela quer evitar ruptura. Não sei se você conhece o termo ruptura. É basicamente quando você chega ali no mercado, você quer comprar aquele produto daquela indústria, e você chega no mercado, não tem o produto. Então, isso é considerado uma ruptura e eles querem diminuir essa taxa, porque é dinheiro perdido, né? Claro. Venda perdida. Então, eles querem reduzir essa ruptura, né? E o que significa não evitar essa ruptura? É você ter uma previsão de demanda acertada, ter uma logística, envolve tudo isso, né? Então, a gente fez para eles um modelo de previsão de demanda. Eles têm diversos SKUs, diversos produtos e diversos pontos de venda, né? Então é uma previsão de demanda bem complicada, complexa, porque a gente tem que prever cada ponto de venda em cada ponto de venda, cada SKU, né? Então eu tenho que prever esse produto X vai vender tanto no mercado A, no mercado B, em todo o Brasil, né? Então a complexidade disso ela é bem elevada e tem uma complexidade extra porque tem uma questão do que eles chamam de lead time, né? Que é quanto tempo eu demoro para entregar um produto. Então pode ser que no mercado de São Paulo eu demore 3 dias, no mercado do Maranhão eu demore 10 dias, né? Então a gente tem que prever com horizontes de tempo diferentes. Então aqui eu consigo prever daqui a 3 dias se vai ter ruptura ou não, em outros lugares eu tenho que prever com 10, 15 dias, né? Então a gente também tem... A inteligência artificial ajuda muito a gente a fazer essas previsões com mais assertividade, e até esse projeto, assim, como que ele funciona, né?
estima essa demanda todo dia, calcula ali as probabilidades de ruptura e já manda a informação para o representante comercial entrar em contato com o ponto de venda e falar, ó, daqui a X dias vai faltar esse produto, você precisa comprar hoje para chegar e não faltar. E bate. E bate. A gente conseguiu reduzir a ruptura em mais de 60%. Ou 60%. E então, por exemplo, se eu tenho lá uma loja de varejo, e aí eu queria voltar nesse tema da ruptura. Basicamente, eu sei lá, tô a fim de comprar um casaco hoje. Só que eu queria ir lá na Renner. Só que a Renner não tem casaco hoje. Isso é uma ruptura? Ou não? Sim, se for um casaco X específico, a precisa ruptura ser daquele específico. produto. É bem específico, né? Produto a produto. Tá. Então vamos supor, eu olhei lá na internet, no site da Renner que tinha tal coisa. Aí você vai lá e não tem, é considerado uma ruptura. Isso é uma ruptura. Uma venda perdida, né? Nossa, então vocês têm um monte de loja pra trabalhar, rapaz. Porque eu vejo muito site que tem lá um negócio que eu quero comprar. Aí eu poderia comprar. Só que aí depois eu falo, queria ver na loja. Né? Isso. Mas como é que você acerta a previsão daquele casaco específico? A gente olha o histórico de compras, né? O histórico de venda daquele casaco. Então, dando o exemplo do casaco, né? A gente vai olhar qual que é o histórico. Ele vende mais de sexta, sábado. Quando tá frio, ele vende mais. Então, a gente usa todas essas informações para prever quanto que ele vai vender nos próximos 5 dias. Vai vender X unidades. Quantas eu tenho no estoque? Eu tenho mais do que X? Não tenho. Então, vai dar ruptura. Então, eu preciso aumentar o estoque. Então é mais ou menos assim que funciona. Isso é em quais tipos de varejo que vocês atuam dessa maneira? Ou todo tipo de varejo? A gente atua hoje muito na indústria com isso, né? A gente tem modelo de previsão de demanda com algumas indústrias. A gente, inclusive, fez também recentemente, a gente já faz de alguns 3, 4 anos um para Páscoa, específico para Páscoa. Com Páscoa? Ovos de chocolate de Páscoa. Mas como é que você acerta que eu quero meu ovo sensação, chocolate morango? É um problema complexo, né? E nesse meio tempo a gente também viu o problema com Americanas, que impactou esse mercado de Páscoa, né? Então, assim, tudo isso vai aumentando a complexidade, né? O povo não tá deixando de comprar ovo de Páscoa pra comprar chocolate em barra? Não tinha uma história disso? Mais ou menos. Ainda compram bastante. E a gente faz essa previsão de quantos ovos de Páscoa precisa em cada ponto de venda. Porque, assim, é um problema... Se você fabrica muito, você... Assim, você perdeu dinheiro. Você perdeu dinheiro, porque não vai sair no mercado, vai fazer aquelas liquidações com um preço muito barato ali depois, porque assim, a logística reversa nem compensa, né? O custo de embalagem assim, nem compensa. Então, e se você faz pouco, você deixa de vender. Você vai deixar de vender, o concorrente vai vender. Então, é um problema bem complexo que a gente precisa acertar ali o quanto vai vender justamente, e a gente começa esse trabalho um ano antes, né? A gente começa a fazer essa previsão um ano antes, então você aumenta mais a complexidade porque precisa dar tempo da fábrica fazer. Eu não posso prever em março quanto vai vender na Páscoa de abril, preciso. Então um trabalho bem complexo. Entendi. E aí, por exemplo, porque quer dizer, eu entendi, eu falei que entendi, mas eu entendi parcialmente, porque, por exemplo, eu sei que eu tenho que colocar mais ovo de Páscoa lá. Mas a ruptura não é em relação ao ovo de Páscoa específico? É um ovo de Páscoa específico. A gente tem que prever o ovo de Páscoa específico. Então, tipo, o ovo de Kit Kat, eu vou mandar fazer mais. Isso. Cara, como é que você acerta o gosto da pessoa por Kit Kat, velho? Pelo histórico, assim, a gente tem um problema muito grande quando é ovo novo. Né, assim, é uma marca nova de ovo de Páscoa. Ovo de Choquito vai ter esse ano. E aí... Tá lançamento esse ano. Aí é um problema grande. Aí a gente faz uma análise muito baseada em lançamentos antigos, né? O acerto cai muito. Mas quando é um ovo já mais tradicional, a gente acompanha o histórico de venda daquele ovo ao longo do tempo, né? Por isso que então deixaram de vender ovo sensação. Porque as pessoas não gostam de chocolate de morango, eu gosto. Aí eu que me lasquei, a ruptura foi comigo, no fim das contas, cara. Exatamente, só que como você é um só... Pô, cara... Alô Sensação, continua fazendo ovinho de Páscoa aí, cara. Era o ovinho que eu mais gostava, não achei em lugar nenhum. Enfim, foi mal, abri meu coração aqui. Vamos falar um pouco sobre saúde também, porque eu imagino que ciência de dados bata muito em saúde. Sim. Vocês têm cases nessa área, como é que é? A gente tem algumas farmacêuticas como clientes nossos. A gente tem vários cases diferentes. Um case que a gente gosta muito, que a gente já fez para diversas farmacêuticas grandes, é um case que a gente chama de doenças raras. Tá? Porque hoje no Brasil, tem muitas... do mundo, né? Acho que tem muitas doenças muito raras que é muito difícil o diagnóstico.
Então a pessoa ali, que eles chamam de saga diagnóstica, né? A pessoa fica indo ali em vários especialistas e passa, não sabe o que a pessoa tem. Tá o médico, parece. Ela vai tendo ela fica 5 anos nisso, até que ela chega no diagnóstico certo, só que aí depois de 5 anos já não tem muito o que fazer. Então é uma situação muito triste, assim, né? Então a gente trabalha com algumas farmacêuticas no sentido de encontrar essas pessoas. E o Brasil tem uma grande vantagem em relação ao mundo, que é o DataSUS. Não sei se você conhece o DataSUS. É a base de dados do SUS público. Tem tanto gastos públicos quanto com saúde privada ali. E ali a gente consegue ter o acompanhamento ali do indivíduo ao longo da vida dele. Então a gente sabe, por exemplo, uma doença rara que a gente está buscando, que ele teve o diagnóstico ali em 2022, ele teve o diagnóstico. Só que a gente consegue voltar no tempo e olhar o que ele passou, quanto que ele passou no SUS e quais foram os diagnósticos que ele teve no SUS, os exames, os tratamentos que ele fez, até ele ser marcado com esse diagnóstico, né? E aí a gente consegue encontrar ali qual que é o padrão de saga diagnóstica até ser o diagnóstico verdadeiro, né? Então, pensar uma doença músculo-esquelética degenerativa. Então, primeiro ele tem uma dor nas costas, depois ele tem um outro problema. Então a gente consegue sacar no DataSUS isso? Isso, a gente vai criando esse perfil, né? Qual que é o perfil desse cara que teve essa doença? Primeiro ele teve esses diagnósticos, assim, e provavelmente ele já tinha aquela doença 3, 4 anos atrás, só que ninguém conseguiu, como é uma doença tão rara, o médico ali não é especialista em conseguir fazer esse diagnóstico. Não tinha diagnóstico disso. Então a gente vai e tenta encontrar, assim, aí com base nisso a gente encontra qual que é esse perfil, né? Qual que é esse caminho que a pessoa leva com os diagnósticos até chegar na doença. E aí a gente aplica no DataSUS hoje, na visão de hoje, né? Para tentar encontrar pessoas que estão nessa mesma saga, né? Que estão apresentando os mesmos diagnósticos e ainda não tem aquela doença marcada, né? Diagnosticada. E aí o que a farmacêutica faz? Ela leva o time de campo para justamente ensinar os médicos ali a fazer o diagnóstico. Então, por exemplo, ela tem no hospital X do interior da Bahia, tem algumas pessoas ali com características dessa doença. Então, eles levam o time de campo deles lá e tentam resolver a situação. Fazer palestras ali com os médicos para mostrar como que identifica aquela doença. Que doideira! Que doideira. Bem interessante. Esse projeto que a gente fez, inclusive, ganhou o Prêmio Internacional de Inovação. Cara, a gente vai dar uma estada falando sobre isso, pô. Não, isso é muito interessante. Peraí, então deixa eu entender. Vamos supor que eu tenha, sei lá, uma síndrome rara, certo? Em teoria, uma síndrome rara, ela não tá em uma região específica. Não. E também uma síndrome rara, o cara também não consegue pegar, sei lá, um médico qualquer não vai conseguir sacar aquilo ali de cara. Exatamente. Pelo DataSUS, você consegue criar uma maneira de conseguir ajudar aquele médico que tá entrando no sistema ali a sacar? Eu consigo ajudar a farmacêutica a identificar a localização de possíveis pessoas que têm aquela doença. E aí depois a farmacêutica faz um trabalho de campo de educar ali os médicos mesmo com relação àquela doença. Como é uma doença muito específica, eles vão lá e falam, Mas já chega no médico do cara. No médico da região, né? No DataSUS a gente não consegue... Mas como é que vai chegar no cara que tem a síndrome? Você não consegue identificar. No DataSUS a gente não tem identificação do paciente. A gente não sabe quem é o CPF por trás, mas a gente sabe qual hospital ele costuma frequentar. Entendi. Então a gente ataca o hospital para ajudar os médicos ali a identificar aquela doença. Entendi. Então aí você manda o cara a campo para ensinar os médicos, pra quando o cara chegar lá de novo, você fala assim, cara, isso aí que você tem a síndrome XYZ. É isso. E aí, por exemplo, quando tem essas questões de, pandêmicas, pandêmicas não, né? Porque pandemia, ultimamente, epidêmicas, que são mais localizadas, o sistema também ajuda você a analisar o que é cada coisa? A gente poderia aplicar para esse fim, né? A gente sempre aplicou com doenças raras. A gente aplicou já com umas 4, 5, 6 doenças raras. É mesmo? Mas a gente poderia aplicar hoje para qualquer ponto. Mas que tipo de doença rara, por exemplo, que dá para aplicar isso? Porque, sei lá, se eu tenho dor de cabeça, dor de coluna, dor no joelho, eu posso ser só torcedor do Santos, igual eu sou, entendeu? Sim. A gente sempre tem... Não sou especialista médico, a gente sempre os médicos acompanham com a gente ali, né? Mas a gente fez, por exemplo, para uma doença musculoesquelética, que a pessoa vai tendo várias dores diferentes ao longo da vida ali, vai perdendo movimento.
E aí a gente vai entendendo essa saga, né? O que a pessoa vai acontecendo com a pessoa até ter a marcação. Porque não é só o sintoma, é o caminho que ela percorre. É o caminho. É a ordem daquilo. É a ordem. Os exames que ela faz, os remédios que ela tomou, a gente acompanha tudo para entender qual que é o padrão, né? Que ela foi piorando. E a gente tá falando de doenças que tem 200 pessoas no Brasil. Então é muito raro, tem 200 pessoas no Brasil, tem 50 que tem a marcação, mas a gente sabe que pelos números do mundo deveriam ter mais 150. Então a gente identifica ali... Então você saca que as próximas 150 pessoas que vão aparecer em algum momento, ela já seja diagnosticada no... Exato, num momento antes, para ter uma qualidade de vida melhor. E aí, por exemplo, o médico que tá lá no SUS, ele tem acesso a esse... Vamos supor, porque, vamos lá, vamos supor que lá na Bahia tem lá o cara que tem a doença rara. Mas é uma doença rara, não necessariamente é uma região que vai mostrar aquilo ali. Vamos supor que o cara no Rio Grande do Sul também vai ter aquilo ali. Esse sistema ele se conversa pro cara que tá lá embaixo, o médico, quando jogar lá o sintoma do cara lá, veja que há uma possibilidade de uma síndrome rara que afeta o cara? Hoje a gente não tem um sistema com uma parceria com o SUS para fornecer essa informação. Hoje Alô, presidente Lula. Seria algo muito legal de ter dentro do Data SUS essa inteligência, né? Vamos lutar por isso aí. Para ter um diagnóstico ali, uma previsibilidade de um diagnóstico com base no histórico, né? Seria algo muito legal de se fazer. Aí realmente, né? Porque aí você consegue já ajudar o cara, médico, né? Pô, que interessantíssimo. Carlos, queria muito agradecer a sua presença aqui no nosso BMC New Dia. Volte mais vezes, por favor. Pode deixar. Muito obrigado. Eu que agradeço. Foi uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, valeu. E a você que nos acompanhou no nosso BMC New Dia dessa semana, muito obrigado pela sua presença. É sempre uma honra tê-los aqui na BMC News. Gostaria de convidá-los a nos seguir nas redes sociais, @bmc.news. Estamos em todos os lados. TikTok, Instagram, LinkedIn, Facebook, onde você quiser, a BMC está junto de você. E também no nosso portal, bmcnews.com.br, com as notícias mais fresquinhas de todo o mercado financeiro. Tá certo? Eu volto na semana que vem com muito mais BMC New Dia. Até mais. Tchau, tchau.